Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mexem com a nossa vida. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva marcou para 15 de abril o julgamento de John Textor, dono da empresa que administra o Botafogo do Rio de Janeiro, por não ter enviado ao tribunal as provas que afirma ter sobre manipulação de partidas no Campeonato Brasileiro de Futebol. O dirigente pode ser multado e suspenso. John Textor afirmou ter havido manipulação de resultados no Campeonato Brasileiro dos últimos 3 anos e apontou que 2 partidas vencidas pelo Palmeiras em 2023 contra o São Paulo e contra o Fortaleza teriam sido manipuladas. Quais os efeitos dessa denúncia sobre a credibilidade do futebol brasileiro? As denúncias do dirigente têm relação com casos já investigados e comprovados em outras categorias do futebol nacional? Que medidas já foram adotadas para o mercado de apostas esportivas não interferir nos resultados do futebol? O JR 15 Minutos de hoje recebe Mariana Chameletti, procuradora do Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol de São Paulo, para analisar esse caso e seus desdobramentos. Bem-vinda ao nosso podcast, doutora Mariana. Muito obrigada, Celso, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês no JR 15 Minutos. Quem nos acompanha nessa entrevista é Cosme Rimoli, colunista do R7.com. Ô Cosme, você vem aí acompanhando os desdobramentos dessa denúncia do dirigente do Botafogo. Textor afirma que chegou a essa conclusão a partir de análises das partidas feitas por inteligência artificial. Você apurou que a Confederação Brasileira de Futebol também usa inteligência artificial para analisar as partidas e não constatou nenhuma irregularidade, não é isso? É exatamente isso, Celso, doutora Mariana. O assunto é seríssimo, coloca assim a credibilidade do futebol brasileiro exposta no mundo todo. Quando esse bilionário norte-americano já é um tubarão acostumado a comprar empresas pelo mundo, chega no Brasil, compra o Botafogo e chega com essa visão que o futebol é para ganhar dinheiro. Ele compra o Botafogo, que era um clube absolutamente falido, faz com esse Botafogo montar um time importante. Esse time chega a uma vantagem absurda no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Nunca um clube conseguiu fazer 45 pontos, abriu 13 pontos de vantagem do segundo. Todo mundo imaginava que o Botafogo seria campeão, só que o Botafogo começa a cair em decadência. E aí perde jogos seguidos e perde o título mais fácil da história dos brasileiros. Aí o Textor começa a dizer que houve manipulação, começa a chamar a CBF de corrupta e o presidente da CBF, o Reginaldo Rodrigues, processa, entra com queixa-crime contra ele, só que o Textor não se cala, continua falando. Segundo ele tem provas pela empresa Good Games, que é uma empresa francesa, de que algumas partidas teriam sido manipuladas. Tudo verificado pela inteligência artificial. Só que a CBF já tem uma empresa de inteligência artificial que é a mais reconhecida do esporte mundial, que chama Sport Radar. Trabalha para a FIFA, trabalha para a NBA, faz todo o circuito de tênis da ATP Tour. Então tá uma briga de tecnologia, porque essas empresas elas fiscalizam as partidas por conta dos sites de apostas, né, Celso? Além da CBF, os clubes citados na denúncia também prometem cobrar a apresentação de provas por John Textor. O Textor, ele falou em nome de 9 jogadores, 4 do Fortaleza, 5 do São Paulo. São Paulo, Fortaleza e Palmeiras estão se juntando para entrar na justiça contra ele. E se ele não mostrar a prova para o STJD, ele vai ter problema e já foi chamado. Os senadores querem que ele participe da CPI da manipulação dos resultados. O dirigente do Botafogo será julgado por não ter apresentado provas de sua denúncia no STJD. Ele está sujeito a que tipo de punição se for condenado, doutora? O John Textor, ele começou a aventar essas possíveis ou supostas provas que ele diz ter com relação à manipulação de resultados do Campeonato Brasileiro do ano passado. A partir desse momento em que houve essa informação por ele para a imprensa, a Procuradoria do STJD instaurou um inquérito e solicitou então que ele fornecesse essas provas ao tribunal para que isso fosse apurado, investigado e os culpados individualizados pudessem vir a ser punidos. Como ele não apresentou absolutamente nada no prazo em que foi fornecido para que ele apresentasse, ele foi denunciado por 2 infrações do CBJD. Uma é o artigo 220-A, que é daquele que deixa de colaborar com os órgãos da justiça desportiva e com autoridades, enfim, que não fornece as informações que foram solicitadas. E com relação a isso, ele está sujeito a uma pena de multa de 100 a 100 mil reais, um prazo para que ele apresente. A partir daí, se ele não apresentar durante esse novo prazo ou enquanto ele não apresentar, ele pode ficar suspenso preventivamente. Além disso, ele também foi denunciado no artigo 223, que é daquele que deixa de cumprir uma determinação da justiça desportiva.
esportiva. Esse artigo, ele prevê a pena de multa e também essa suspensão automática pelo prazo em que ele não cumprir essa obrigação, que é um prazo que pode ir até 360 dias, portanto um prazo de quase um ano. Além disso, ele pode ser intimado pela CBF, até mesmo pela FIFA, para que ele apresente essas provas a essas entidades de administração do esporte, que prevêem também que ele seja punido em âmbito administrativo, em comitês de ética e disciplinar, caso ele não apresente, porque ele pode ser também punido por essa omissão. Ou seja, 3 senadores também pediram que a Polícia Federal investigue os casos de manipulação denunciados por John Textor. Agora, pergunto, doutor, se a Polícia Federal abrir investigação, o dirigente do Botafogo pode ser acusado de algum crime fora do âmbito esportivo? Ele pode ser acusado do crime de falsa comunicação de delito, porque ele está imputando algumas pessoas ou algumas pessoas físicas relacionadas a entidades desportivas crimes que estão previstos na Lei Geral do Esporte. A partir do momento que você imputa alguém, você dá causa em instauração de um procedimento criminal de investigação para que alguém seja investigado e você não tem provas daquilo que você está afirmando, faça isso num grau de tumulto, você pode ser penalizado criminalmente por isso também. Ele pode, bem claramente, ele pode, até no pior dos casos, ser preso e banido. Com relação à pena criminal que ele pode sofrer se ficar comprovado que ele não tinha provas, que ele fez instaurar procedimentos sem ter como provar aquilo que ele estava afirmando, essa é uma pena que está prevista no Código Penal e que, na prática, a gente sabe que dificilmente chegaria a uma pena de prisão. Com relação ao banimento pela omissão dele junto a esses órgãos, ela não está prevista uma pena de multa, então uma pena pecuniária, além de uma pena de suspensão. A punição em si, ele fica proibido de entrar no clube, ele não pode colocar um auxiliar para tomar todas as decisões e ele continuar mandando. Qual é a prática da punição esportiva? Na prática, a punição esportiva é que ele fica afastado de suas atividades. Isso impede, sim, de entrar no clube, o impede de assinar documentos representando o clube, de frequentar partidas na condição de representante do clube. Se ele pode ou não colocar uma interposta pessoa para representar os interesses dele, aí já fica num outro nicho que é difícil da gente afirmar. Eu posso dizer que os órgãos, em regra, eles têm mecanismos para impedirem que isso aconteça. Agora, doutor, a gente sabe que a tecnologia já entrou em campo, né? O VAR e agora a inteligência artificial, que a CBF também usa. A avaliação, a análise da inteligência artificial citada pelo John Textor não é prova. Olha, Celso, é uma prova. Eu não tenho, aliás, a citada pelo John Textor, eu não sei afirmar. Então, eu vou partir do outro exemplo que foi dado pelo Cosme, que é da Sport Radar. A Sport Radar, ela foi contratada aqui em São Paulo pela Federação Paulista de Futebol, que é pioneira nesse tipo de caso, em 2016. Hoje a gente tem uma outra empresa também super conceituada no mercado, que chama SPI. Essas empresas, elas fazem 2 análises. Então, uma é uma análise quantitativa de informações, então ela faz um monitoramento do mercado de apostas, comparando o padrão esperado do mercado de apostas com o padrão efetivo para aquela partida ou para aqueles resultados ou lances específicos. E a partir do momento em que não é coincidente a informação do padrão esperado com aquilo que acontece, é acendido um alerta. E a partir daí, oficiais de integridade, eles analisam os movimentos dentro de campo, comparando inclusive com comportamentos dos mesmos atletas em outras partidas, para que isso seja analisado qualitativamente e seja apontada a possível manipulação de um determinado jogo ou de um determinado evento esportivo. Essa empresa que o Textor contratou, eu não sei, ninguém teve acesso a essas provas, ele diz que entregou isso ao Ministério Público, mas não há notícia. Mas esses relatórios de análise de integridade, que são feitos por empresas especializadas e conceituadas no mercado, eles têm valor probatório, inclusive reconhecido pelo CAS, que é a Corte Arbitral do Esporte Internacional. É um valor probatório altíssimo porque eles são confiáveis. O Textor chegou a afirmar que tinha evidências de colaboração de árbitros de campo e de vídeo em jogos manipulados. Os juízes já sofrem muito com as torcidas, né? Agora, é um golpe muito duro contra esses profissionais, não? Celso, é um golpe duríssimo contra esses profissionais. Desde o escândalo que ficou conhecido como máfia do apito, do Campeonato Brasileiro de 2005, a gente não tinha notícias sérias ali de árbitros envolvidos ou notícias relevantes. Hoje, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, os árbitros eles passam por uma vistoria minuciosa da vida deles, eles são instruídos rotineiramente com relação a isso e são acompanhados para que isso não aconteça. Imputar aos árbitros ou arbitragem no geral esse tipo de crime, esse tipo de
conduta seríssima, sem provas, pode vir a ser uma coisa muito séria. Agora, falando em casos concretos de manipulação de resultados em jogos de futebol, no ano passado nós tivemos aí jogadores investigados e banidos do futebol por terem se envolvido em manipulação de resultados. Eu gostaria que vocês dois comentassem se é possível fazer alguma conexão desses casos com as denúncias apresentadas agora por John Textor. De minha parte, eu acho dificílimo fazer essa conexão, até porque a gente não sabe do que o Textor está falando exatamente. É difícil fazer alguma conexão entre os casos sem a gente conhecer que a manipulação de resultados é um problema seríssimo. O Brasil é mais um ano o líder no ranking feito inclusive pela Sport Radar de partidas suspeitas de manipulação de resultados. Então é um assunto muito sério. Então é um tipo de pauta que eu sou totalmente contrária a ser banalizada, porque isso efetivamente impacta o esporte. Então não acho adequado acusações desacompanhadas de provas, se for o caso, ou se forem acompanhadas de provas que sejam apuradas e os responsáveis punidos, que elas sejam levadas e banalizadas, tornando rotineiro um assunto que de fato é grave, que coloca em risco a própria existência do futebol. Então, Celso, do lado esportivo, a investigação, as denúncias dos casos passados envolvendo jogadores somente de divisão menores, 3 foram banidos, 6 suspensos por 2 anos, 4 por 1 ano. Houve investigação policial, houve escuta, houve denúncias de apostadores, denúncias comprovadas que levaram a essas punições. O que o Textor está alegando, pelo menos que ele tem repetidamente dito, tudo estaria relacionado à inteligência artificial. Agora, sobre esses casos passados, vai começar a funcionar a CPI da manipulação de resultados de futebol no Senado Federal. O que vocês esperam dessa investigação? No ano passado, a gente teve já uma CPI que investigou manipulação de resultados, era uma CPI mista que tramitou até o final do seu prazo. Ao termo, foi feito um relatório sem nenhum indiciado, mas com 4 recomendações propostas pelo relator dela, que era o Felipe Carreiras, e que não foi concluído. O relatório não foi votado por falta de prazo e não pediram prorrogação. Agora a gente tem uma nova CPI. Uma CPI, ela tem 120 dias para tramitar, para apurar um fato certo. Nesse caso, a gente vai ter mais uma CPI em que pessoas provavelmente vão ser ouvidas, talvez até sejam feitos ali requerimentos de quebras de sigilo, vai ser feita uma investigação e ao termo, quem sabe, sairá um relatório ou algumas medidas. O que vai acontecer provavelmente é que vão ser chamados para depor pessoas importantes. A gente já viu noticiado algumas pessoas, por exemplo, o próprio Textor, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e tantos outros que devem ser ouvidos. O órgão mais efetivo nesse caso para fazer esse tipo de investigação, na minha opinião, são os órgãos de polícia. Então, Polícia Federal ou Estadual e o Ministério Público. A CPI, ela pode ter algum fator de colaboração nisso, mas só o tempo vai responder se ela vai ser efetiva dessa vez ou não. Agora, a chegada aí das apostas esportivas ao Brasil gerou aí um mercado bilionário que foi regulamentado. Vocês acreditam que já foram adotadas medidas suficientes para se evitar a manipulação de resultados no futebol brasileiro ou há algo ainda a ser feito? Celso, há muito ainda a ser feito. A legislação ela é super benéfica para o mercado e é super benéfica à integridade do esporte, uma vez que ela regulamenta coisas que já estão postas. A gente já tinha um mercado de apostas e já tem muito presente no Brasil, independente dessa legislação. O importante da legislação é colocar um pouco as coisas no lugar, além, é claro, de fazer a arrecadação tributária. Especificamente com relação à integridade, ela traz uma previsão, traz uma série de previsões ali e algumas outras vão ser regulamentadas por meio de portarias. Foi criada uma secretaria específica para organizar isso junto ao Ministério da Fazenda, em trabalho conjunto com o Ministério do Esporte. E muita coisa ainda tem para ser feita, inclusive na centralização e na utilização de inteligência artificial de monitoramento do mercado, não só pelas próprias empresas e pelas entidades de administração, então federações e confederações de todas as modalidades, mas também pelo próprio governo, que vai poder acompanhar isso muito de perto e ficar atento a esse tipo de movimentação. Então, Celso, eu vou pelo lado das pessoas. Infelizmente, árbitros em final de carreira são muito sujeitos à corrupção, porque eles não têm mais nada a perder, e isso costuma acontecer. Jogadores em final de carreira são alvos fáceis em divisões inferiores, onde a fiscalização é menor. A visão que eu tenho disso é que é uma situação
muito difícil, muito séria, e eu torço para que dê certo. Mas como pessoas que trabalham no futebol, conversei com os jogadores também, eles mesmo dizem que tem dúvida, muita dúvida, se uma bola é defensável, o goleiro de repente ganhou algum dinheiro para a bola passar, quem vai crucificá-lo? Como é que a inteligência artificial fala, ela é uma bola defensável? Se o goleiro fala que ele sentiu uma dor no braço, como é que vai provar isso? É muito difícil, mas eu acho que a gente tem que fiscalizar, cobrar, ser sério para tornar o esporte mais limpo possível. Mas as pessoas, infelizmente, são corruptas. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações da doutora Mariana Chameletti, procuradora do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol de São Paulo. Obrigado, doutora. Muito obrigada, Celso. Obrigada, Cosme. E agradeço também a presença de Cosme Rimoli, colunista do R7.com. Cosme. Obrigado, Celso. Obrigado pelo esclarecimento, doutora. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no R7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá!